Graça e paz, tudo bem? Meu nome é Francisco Rocha. Nós vamos falar um pouco aqui sobre a lição de número 10, né? Lição número 10, 4 de setembro de 2022. O título da lição é A Sutileza contra a Prática da Mordomia Cristã. Fazemos parte aí do canal Rádio Esperança. Esse canal está voltado aí para abençoar a sua vida, trazer informações, trazer conteúdo da escola bíblica, né? E muito mais conteúdo importante que vai abençoar a sua casa, a sua vida. Meus queridos, a lição é uma lição bastante relevante para o dia de hoje, porque nós vemos que está se torcendo muito, né, os ensinamentos e coisas que andam acontecendo, pela qual traz descrédito, e muitas pessoas pegam, né, o que está acontecendo como desculpa para não ser grato a Deus, dando os seus dízimos, né, e oferta aquilo que Deus instituiu na Bíblia. Nós vamos ver se é bíblico o dízimo, nós vamos ver se o dízimo só era para o Velho Testamento, né? Nós vamos ver se o dízimo é para o dia de hoje, se está no Novo Testamento também. E vamos aprender um pouco mais sobre esse assunto. O título, como já foi dito, que é a sutileza contra a prática da mordomia cristã. O texto áureo diz assim: e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Está em Gênesis 14 e versículo 20. A verdade prática: contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio. É a expressão de gratidão ao Pai por todas as bênçãos dispensadas. Olha para você ver. Não é uma obrigação, né? Não é uma obrigação apenas. Aqui diz que é mais que um dever. É um privilégio. Veja aí. É um privilégio por quê? Porque você está simplesmente devolvendo, administrando e devolvendo aquilo que Deus te deu. É um modo e um meio de você agradecer a Ele pelas bênçãos concedidas à sua vida. Vamos para a leitura bíblica em classe, né? Leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 14, versículo 17 ao versículo 20, que diz assim: e o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhes o dízimo de tudo. Vamos passar aqui, deixa eu só ver aqui. Os objetivos da lição, qual que é? Expor os equívocos do evangelho da barganha, mostrar que a doutrina bíblica do dízimo está sob ataque, com certeza, e afirmar a doutrina bíblica da mordomia cristã. Esses são os objetivos da lição de hoje. A introdução diz assim: nessa lição abordaremos a doutrina bíblica da mordomia cristã. Há muito equívoco, incompreensão, distorções em torno dessa doutrina. E isso tem feito com que ela tenha sido maliciosamente rejeitada e combatida por parte de muitos. Em primeiro lugar, deve ser observado que mordomia aqui tem o sentido de administrar bem o que Deus nos deu e não os privilégios vividos indevidamente por alguém.
Então, aqui está dando uma referência, até tem uma referência também nos evangelhos, em que Jesus deixa um mordomo ali, né, tomando conta das suas coisas ali, né, o Senhor, na realidade, tomando conta da sua terra, tomando conta dos empregados, e vai viajar. E aquele empregado, que é o mordomo, é incumbido de cuidar de tudo, né, não deixar que nada venha se perder, pagar o salário também dos funcionários, não deixar que eles fiquem sem se alimentar. Só que nada é dele, ele está apenas cuidando daquilo que é do seu Senhor, que o deixou ali. Então, falando de mordomia, quer dizer isso: a gente tomar conta, cuidar daquilo que é de Deus. Então, quando você devolve alguma coisa, você devolve o seu dízimo, você não está devolvendo o que é seu, você está devolvendo o que é de Deus. Porque tudo que você tem, tudo que você ganha, vem de Deus, e é o que nós vamos ver na revista aqui, né? Visando corrigir alguns ensinos equivocados em torno desse assunto, que sutilmente se infiltraram no meio evangélico, faremos uma exposição daquilo que as Escrituras ensinam sobre a mordomia cristã. Por outro lado, veremos também como muitos maldosamente transformaram esse ensino numa prática de barganha, que tem muito. Entretanto, também mencionaremos que os que se posicionam contra a prática do dízimo usam esses estereótipos como justificativas para infidelidade. Finalmente, mostraremos que a prática do dízimo e das ofertas, longe de ser um fardo, é expressão de gratidão por parte do cristão que se sente agradecido por Deus. Aí foi a introdução. Nós vamos para o tópico 1, né? Conhecendo o evangelho da barganha, o evangelho da prosperidade, né? O evangelho de dar isso e receba aquilo. Então nós vamos conhecer dízimos e oferta, é o ponto 1 do tópico 1. Então vamos falar dízimos e oferta como moeda de troca. Você dá e você recebe. Infelizmente, o ensino bíblico da mordomia cristã tem sido desvirtuado e distorcido. O que é uma doutrina genuinamente bíblica tem se transformado numa prática de barganha. Como foi dito, aquele vem, você coloca aí, traz tanto, que Deus vai lhe dar mais tanto, o dobro que você deu, né? Tem pessoas até que vendem, por esse ensinamento, vendia aquilo que ele tinha, esperando receber algo mais, né? Uma moeda de troca. É onde você dá uma quantidade menor para receber uma quantidade maior. Essa é o evangelho da barganha, né? É o dízimo como moeda de troca. Que está aqui em 2 Pedro, vale ler 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo 3, vale deixar observado essa leitura, porque é muito importante. Veja que há muito tempo o apóstolo Pedro já vinha falando a esse respeito, né? E realmente é o que aconteceu, o que está acontecendo, é um problema grave na igreja do Senhor Jesus nesses últimos dias. Capítulo 2, versículo 3, 2 Pedro, diz assim: e também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para ele o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Pessoas fazendo comércio dentro das igrejas, né? Aqueles que amam não as ovelhas, mas eles se amam
Eles querem aproveitar apenas da lã das ovelhas. Lobos devoradores, é isso que a Bíblia chama. A Bíblia fala de lobos devoradores que querem devorar as ovelhas. Você vê, fazendo comércio da igreja, né? Considerando como se a igreja fosse fonte de lucro. Fosse fonte de lucro para ele. E nem um pouco aí com a espiritualidade do povo de Deus. Então, essa daqui é o dízimo de oferta como moeda de troca. O evangelho da barganha, o evangelho conhecido como o evangelho da prosperidade. E às vezes, no coração do homem que é soberbo, né? No coração do homem que ama o dinheiro, ele já coloca na sua mente ali, não, se é assim, se eu der R$1.000 e ganhar 10, então eu vou dar. Já está isso dentro do coração também da pessoa. O amor ao dinheiro. E essas pessoas são cativadas por isso. Então tem aí os lobos, não é nem pastores, lobos devoradores que estão atrás do dinheiro das ovelhas, e tem aqueles que já têm em seu coração ali o amor ao dinheiro, ao ponto de acreditar nisso e dar realmente como uma moeda de troca. Ele traz R$1.000 esperando de receber 10. E o evangelho não é isso, né? O evangelho não é isso. Esse é o vale tudo. E o que é pior, tudo em nome de Deus e da fé. Através das mídias, pessoas são abordadas a toda hora com mais pedidos e apelos por dinheiro. A promessa sempre é a mesma: dê tudo o que você tem para receber em troca muito mais que você deu, que você ofertou. Se aí a pessoa tem, né, no coração o dinheiro, ele vai fazer. Aí ele dá muito mais. Até já aconteceu o caso de pessoa vender o que tinha, achando que ia receber muito mais. Vendeu até casa. Né, irmão Justo? A pessoa vendeu até casa. E depois, quando vendeu, entregou todo o dinheiro lá. E aí ficou esperando. O pastor falou, não, Deus vai lhe dar. O pastor não, o lobo, falou que Deus ia dar. E ele ficou esperando lá. E cadê ele chegar? Perdeu a casa, pagando aluguel. Pra você ver. Então, tem muito, irmão, disso daí. E você conhece. Todos nós conhecemos que existem igrejas assim. Existem pessoas assim. Nesse jogo de troca, vale até mesmo colocar Deus contra a parede. Alegam que se Deus não der o que alguém negociou com ele, então deixa de ser Deus. Veja aí. A pessoa vai, entrega tudo, e não foi Deus que pediu, foi o homem, o lobo que disse que se desse ele recebia. Depois, quando ele não recebe, essa pessoa coloca Deus na parede, falou, Deus, o Senhor tem que me dar, porque eu dei tudo para o Senhor, foi o Senhor que pediu e não foi Deus que pediu. Foi o homem que tinha pedido. E aí ele coloca Deus na parede, fala, se o Senhor não dá, o Senhor não é Deus. Veja só até onde chegam as coisas. Então, e é a velha técnica da famigerada teologia da prosperidade, como eu disse. É essa daí que é a teologia da prosperidade. Traga e Deus lhe dá. Dê e Deus vai lhe dar. Faça e Deus vai lhe dar. E não é assim. A gente tem que tomar cuidado, irmão. Hoje entrou até mesmo dentro das igrejas, das assembleias, muitas mensagens assim, que eu sou testemunho e cheguei a ver. Pessoa manipulando as pessoas somente pelo dinheiro. E vinha, pregava, levava o dinheiro, deixava só o cheque pro pastor da igreja. Aí o cheque lá, sem fundo, cancelado, e levava o dinheiro embora. E as ovelhas, ó, tava nem aí.
O ponto 2 aqui, dízimos e oferta como prática legalista. Então existe o dízimo de oferta como troca e também o dízimo de oferta como prática legalista. Outro efeito colateral do evangelho da barganha está no fato de que ele é legalista. Isto quer dizer que torna a prática do dízimo e das ofertas algo meritório. Essa prática torna-se fatores fundamentais para a salvação. Então, o que quer dizer isso? Que a pessoa dá o dízimo, ele dá o dízimo esperando que aquele dízimo é que vai trazer a salvação para ele. É como troca também. Tipo, você paga, eu pago o dízimo, eu dou as minhas ofertas. E você coloca sua confiança de que esse dízimo e oferta vai lhe trazer a salvação. Isso é legalidade. Isso é ser legalista, né? Que torna a pessoa como se quisesse comprar a salvação. Como se a salvação fosse algo meritória. Aí deixa de ser pela graça, né? Porque a salvação é pela graça. Ninguém merece a salvação. Salvação você recebe mesmo sem merecer. E você nunca vai merecer. Ainda que você hoje faça parte da igreja de Deus, você não merece ainda. E nunca vai merecer. A salvação é de graça. Porém, ela foi paga por Jesus. Sem você merecer essa salvação. Então, se você quer comprar ela com dízimo e oferta, você está deixando de viver a verdadeira graça. E jamais você vai comprar a sua salvação por ofertando ou dizimando. Evidentemente que essa é uma distorção da verdadeira mordomia cristã. Somos aceitos diante de Deus por causa do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Em outras palavras, a salvação não é pelas obras, mas pela graça. Já que é pela graça, o que você fizer não vai comprar a sua salvação. Dízimo de oferta, muito menos. Muito menos. Fora que nem é seu. Porque se fosse meu e seu, talvez você poderia, né, dizer, eu tô... Não é nem nosso. Se nós somos mordomos, então nós só estamos cuidando daquilo que já é de Deus. Como você vai comprar alguma coisa de Deus com o próprio dinheiro dele? Com aquilo que Deus lhe deu. Então, é impossível. A entrega dos dízimos e das ofertas não é barganha com Deus, nem prática legalista. Vamos aqui para o tópico 2, né? Aí nós vamos para o tópico 2, que se fala da doutrina. A doutrina bíblica do dízimo sob ataque. O ponto 1 fala sobre o dízimo era uma prática da lei. E o ponto 2 do tópico 2 aqui fala o dízimo como uma contribuição imposta. O dízimo era uma prática da lei. Muitos se aproveitam daquilo que os maus obreiros ensinam e praticam sobre o dízimo para se eximirem desse dever cristão. A alegação mais comum, dentre muitas outras que existem, é que a prática do dízimo era um preceito mosaico. Nesse caso, por viver na nova aliança, o cristão estaria desobrigado de praticá-lo. Como vimos na leitura em classe, a prática do dízimo antecede a lei de Moisés, né? Abraão deu o dízimo de tudo o que tinha centenas de anos antes da lei. Portanto, a desculpa de que não se devolve o dízimo porque essa é uma prática limitada à lei de Moisés não se sustenta. O que acontece? Pessoas ligam e dizem que a lei, ou melhor, que as ofertas, o dízimo e oferta, elas foram instituídas, né, por Moisés na lei, né? Na lei. Depois dos 10 mandamentos, foi feita a lei e eles dizem que foi instituída por Moisés na lei. Mas como que nem na leitura que a gente fez, que a Bíblia fala que Abraão deu o dízimo de tudo a Melquisedeque, né? Ele era
sacerdote, a Bíblia fala que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Sabemos, irmãos, que Abraão é bem antes da lei. Não existia lei ainda. Não existia 10 mandamentos ainda. Ele deu o dízimo de tudo antes da lei. Então não foi uma instituição da lei. Já cai por terra isso daí pelo fato de nós dizemos, ou alguém querer falar, que não dá o dízimo porque o dízimo era da lei. E hoje nós não vivemos debaixo da lei, e sim da graça. Não podemos colocar isso daí. O dízimo então veio antes mesmo da lei. E a Bíblia fala que nós vivemos hoje pela fé. Abraão é nosso pai da fé. Então se Abraão é nosso pai na fé, e Abraão deu o dízimo ainda antes da lei, nós também devemos dar o dízimo. Nós devemos também ser fiel a Deus naquilo que Ele nos dá. Na verdade, há uma justificativa muito mais plausível para quem se exime ou se nega a devolver o seu dízimo: o amor ao dinheiro, que está em Timóteo, capítulo 6 e 10. Então, o problema aí talvez não seja você não querer dar porque não está no Novo Testamento, porque não está debaixo da graça de nós darmos os dízimos, né? Talvez você não dá, ou eu não dou o dízimo. Eu mesmo sou fiel a Deus, mas eu me coloco para não ter aquela questão de acusatório, né? Está me acusando, mas tipo assim, se a pessoa não dá o dízimo, não devolve, é porque a pessoa tem dentro dele uma tendência, né, de amar o dinheiro. Como o apóstolo Paulo falou aqui em 1 Timóteo capítulo 6 e 10. 1 Timóteo capítulo 6 e 10. Vamos ler aqui. Eu gosto de ler. Capítulo 6 e 10. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então a pessoa não dá o dízimo, muitas das vezes, na sua maioria, é porque realmente ele ama o dinheiro mais do que ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Isso também tem a ver com a avareza, tá? Geralmente, as pessoas que criam obstáculo ou desculpa para entregar seu dízimo, quando esse é um ensinamento oficial de sua igreja, assim agem por conta de terem sido mais discipuladas, ou melhor, más discipuladas, ou porque são extremamente apegadas aos bens materiais. Em outras palavras, são pessoas presas pela avareza. Devemos tomar cuidado com a avareza, porque a avareza, irmão, nos faz perverter o pensamento, perverter o coração. Ela faz com que a gente feche o coração até mesmo para as pessoas que estão precisando. Porque tem muitas pessoas ao nosso redor que precisam de uma ajuda, e nós, por causa da avareza, não queremos ajudar nem com R$5, R$10, e nós podemos ajudar. Então nós temos que ter cuidado com isso. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Devemos ter cuidado com isso. O dízimo como contribuição imposta, né? Tem pessoas que dizem que o dízimo foi imposto pelo homem, né? Como fosse a gente estivesse obrigando. Há também aqueles que dizem que não devolvem seus dízimos hoje porque consideram essa uma prática imposta e não uma contribuição voluntária. Veja só. De acordo com aqueles que assim pensam, não haveria nada no Novo Testamento que respaldaria a entrega do dízimo. Dessa forma, entendem que um fiel deve ofertar quando quer, ou onde quiser e com o valor que achar mais conveniente. Ele acha que qualquer hora a pessoa pode ofertar com qualquer valor que ele quiser, né? Ou o local que ele quiser, que ele achar conveniente, que não precisa ser o dízimo, que não precisa ser na igreja.
Essa parece ser uma tese bastante piedosa, contudo, não resiste nem mesmo ao único princípio revelado nas Escrituras sobre o lugar das ofertas no culto cristão. Quando Paulo lembrou à igreja de Corinto que era dever desta cuidar do sustento dos obreiros, ele recorreu ao princípio do dízimo levítico. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem do altar participam do que é oferecido sobre o altar? Evidentemente, o apóstolo Paulo estava falando do sacerdote levítico. Se esse não era um princípio válido da nova aliança, então por que ele usou? Como viveria hoje um obreiro que fosse mantido por crente que esporadicamente devolvesse seus dízimos de oferta? Então, o apóstolo Paulo cita, irmãos, os dízimos, né? Os ofertórios dados do Velho Testamento. Levítico, os dízimos levíticos. Por quê? Se fosse algo que não fosse bíblico agora para nós, né, na nova aliança, ele não teria citado, né, a esse respeito os dízimos levíticos. Porque há uma necessidade de quem serve a Deus, dos pastores, dos obreiros que estão na frente, né, cuidando do rebanho de Deus, de serem sustentados. Mas se você ou todos nós dessemos uma parte, né, aquilo que nós quiséssemos dar, e qualquer hora, e no outro mês nós não dássemos, nós não devolvermos o dízimo e a oferta, como essa pessoa ia se sustentar? Já teria aí uma falta grave, porque só pelo fato da pessoa estar vivendo pelo Evangelho, né, padecendo pelo Evangelho, e nós fecharmos o coração de não ajudar, já seria uma falta grave. Então o apóstolo Paulo trouxe a mente dos cristãos, e a nossa mente também, do sacrifício levítico, que aqueles que sacrificavam, que faziam parte da adoração ali, do ministério, eles se alimentavam, né, e eram beneficiados pelo sacrifício que era ofertado. E foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer. Trouxe para nós, para que nós também hoje, irmãos, fôssemos fiel a Deus naquilo que é de Deus. Aquilo que é de Deus. Para quê? Para que haja manutenção na casa do Senhor, né? O que Malaquias diz: traga todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Entendeu? Para que haja mantimento em minha casa. Então é necessário ter essa manutenção do dízimo de ofertas, para que haja mantimento, né? Para que haja o sustento do sacerdote, dos verdadeiros pastores que estão cuidando das ovelhas, do rebanho do Senhor. Por isso, nós temos que contribuir. Nós não podemos ser avarentos. Nós não podemos ter amor ao dinheiro. Porque eu acho que o problema maior é esse. É o amor ao dinheiro. E quando se fala em oferta ainda, irmão, fala das primícias. Em dízimo, fala das primícias daquilo que Deus deu para mim e para você. Como nós vemos de Adão, né? Ou melhor, de Caim e Abel, que Caim trouxe uma oferta qualquer. Já Abel trouxe a oferta, as primícias. Trouxe as primícias da oferta para Deus. Então a gente tem que dar o melhor para Deus, agradecendo a Deus por aquilo que Ele fez. O tópico 3 é a doutrina bíblica da mordomia cristã. Essa aqui nós vamos falar sobre a doutrina bíblica da mordomia cristã, explicando aí, tirando as dúvidas. Deus, o Criador e Provedor. O primeiro princípio básico da doutrina da mordomia bíblica está no fato de que Deus é o Criador. Deus criou tudo. Tudo que existe. Céu, terra, mar, animais. Tudo. Tudo veio de Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo
e aquele que nele habita, em Salmos 24, versículo 1. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, está em Atos 17 e 24. Tudo que existe no mundo, incluindo todas as suas riquezas, foi criado por Deus. Por Deus, todas as suas riquezas que há no mundo foram criadas por Deus. Tudo de bom que existe provém dele. É Deus, portanto, a fonte de toda e qualquer riqueza que, porventura, o homem venha possuir. Então é de Deus. A riqueza, tudo que você possui, é de Deus. É de Deus, portanto, a fonte de toda riqueza que, porventura, o homem venha possuir. Esse princípio é claramente ensinado por Moisés. Lembre-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riqueza. Está em Deuteronômio 8, capítulo 8, versículo 18. Lembre-se do seu Deus. É uma lembrança que Moisés traz para que o povo se lembre na terra onde eles iriam, onde eles iam habitar, para que eles se lembrassem que todas as riquezas que eles possuíssem, foi Deus quem lhes deu força para conseguir. A saúde que nós temos, irmãos, é Deus quem dá. Então, se você é uma pessoa que vive, de repente, é uma pessoa que vive em cima de uma cama, como você vai conseguir trabalhar para alcançar, né, os seus objetivos? Uma casa, né, uma morada, uma casa, uma vida estável. Como você vai conseguir? Então, se Deus lhe dá a saúde, é Ele quem lhe dá. Você tem que ser grato a Ele. Ele te deu a saúde para quê? Para você conseguir trabalhar, né? Ah, eu estou empregado. Não estou empregado porque eu sou melhor do que os outros. Não, você está empregado porque Deus lhe deu emprego, porque Deus abriu a porta. Então, aqui, irmãos, fala de gratidão, que nós temos que ser grato a Deus, porque se vem dele, não é nosso. E quando nós devolvemos a Ele, né, que a palavra é essa, devolver, nós estamos sendo gratos a Ele pelo que Ele nos deu. Como Moisés faz para que o povo se lembre que é Deus quem deu, né? Como já li. Assim, o sábio Salomão sabia que a bênção do Senhor é quem enriquece. A bênção do Senhor é quem enriquece. É Deus quem abençoa, é Deus quem enriquece. Ser dizimista e ofertante nada mais é do que reconhecer o Senhor como a fonte provedora de tudo. Reconheça que Deus é quem lhe dá, que Deus é quem lhe dá tudo. Quando a gente reconhecer o dízimo, 10%, se Deus lhe pedisse 90%, Ele não estava pedindo nada além daquilo que é dele, correto? Se é Ele que dá. Mas Ele não está pedindo 90%. Deus quer apenas os 10% para que a casa dele haja mantimento, para que haja manutenção, para que haja, né, pessoas que servem a Ele, pastores que servem a Ele, obreiros que servem a Ele, cuidando da sua ovelha, sejam mantidos. Então é só 10% e 90% fica para você. Deus é justo, Deus é bom. Agora, o ponto 2, o homem como despenseiro e administrador das coisas de Deus. O homem é despenseiro e administra as coisas de Deus. Outro princípio, igualmente importante no que concerne a mordomia cristã, está no fato do homem ser despenseiro das coisas que Deus criou. Esse fato já aparece no início da criação, quando Deus criou um jardim e pôs o homem para cuidar dele. Para se compreender a mordomia bíblica, faz-se necessário saber que somos despenseiros e administradores daquilo que Deus nos deu. Então nós somos despenseiros, nós cuidamos, nós administramos aquilo que Deus nos deu. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo trata desse assunto na esfera ministerial, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus.
Amém? Está em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Somos despenseiros, não somos donos. Então nós somos despenseiros, não donos. Então se o seu salário, sua casa, seu carro, a sua família é de Deus. Nós somos apenas dispenseiros, porque dono é o Senhor Jesus. Quando usamos esse princípio para todas as áreas das nossas vidas, experimentamos o cuidado e zelo de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo advertiu que os injustos não herdarão o reino de Deus. Ele põe na lista como sendo injustos, imorais, idólatras, adúlteros, efeminados, homossexuais, ladrões, bêbados e avarentos. Olha para você ver, avarentos. Essa aqui entra referente à lição, porque a pessoa que é avarento, ele tem o seu coração no dinheiro, né? 1 centavo para ele vale muito. E aí quem é avarento não ajuda o próximo, né? Já fecha o coração ali, porque se ele tirar ali R$5, né, já vai para ele, já está pesando, e quanto mais para Deus. Por isso que Deus fala, se você não amar o próximo que vê, como você vai amar Deus que não vê? Então, tipo assim, se você fecha sua mão para ajudar um irmão que está necessitado, se você tem a condição e você fecha o coração e não ajuda, com certeza absoluta você não vai devolver aquilo que é de Deus, né? Os 10%. Com certeza. Mas quando você ajuda o seu próximo, quando você tem o coração aberto, você também reconhece que tudo vem do Senhor Jesus. A avareza também é um pecado gravíssimo. O avarento será excluído do céu. O apóstolo advertiu a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tomamos cuidado, porque a gente amar o dinheiro, amar o dinheiro até mais do que a Deus, isso pode acontecer? Pode, com certeza. Por isso que temos que tomar cuidado. Jesus disse, né, que aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Por isso, nós temos que tomar cuidado, irmão, de não colocar o nosso coração em coisas materiais, né? Porque aqui está falando do dinheiro, mas coisas materiais é adquirida com o quê? Com dinheiro. Então, inclui nisso daí. Porque quando colocamos o nosso coração em bens materiais, o nosso coração fica ali. E a Bíblia fala que aonde está o teu coração, ou melhor, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E se o seu coração está nas coisas desse mundo, está na riqueza, dificilmente você entrará no céu, porque você tem o pecado de avareza. E aí como você se encontrará com Cristo naquele dia? Então, irmão, nós devemos tomar cuidado para que nós não venhamos amar o dinheiro mais do que a Deus. E ter certeza de que tudo que nós temos vem de Deus. Amém? A doutrina bíblica da mordomia cristã está fundamentada em Deus como provedor e o homem como seu dispenseiro. Aqui, ó, o mordomo, só para os irmãos entenderem rapidamente, vou aqui ler o auxílio bibliológico aqui. Ó, o mordomo no mundo antigo. No mundo antigo, era dada ao mordomo a responsabilidade de zelar de todas as propriedades enquanto o senhor estivesse fora. Uma de suas tarefas principais era cuidar que os membros da sua casa recebessem a partilha de comida. Ele poderia dá-la diária, semanal ou mensalmente. O ponto é que seu trabalho lhe exigia que servisse e não exercesse poder. Ele era servo e não dono, então ele não podia exercer poder. Seu senhor poderia voltar a qualquer momento. Quando o senhor volta, um mordomo fiel e prudente deve estar desempenhando seus deveres. Jesus louva o servo que serve fielmente na ausência do Senhor. Por sua eficiência, o Senhor o recompensará.
com uma promoção, dando-lhe responsabilidade, não só sobre sua casa e servo, mas sobre todas as suas propriedades. Então esse é o papel do mordomo, cuidar dos bens do seu senhor. Então, já que nós aprendemos que tudo vem de Deus, que tudo o Senhor que dá, então nós temos que, irmãos, cuidar daquilo que vem de Deus. Se não é nosso, não custa nada a gente devolver só 10%, que é aquilo que Deus pede para a manutenção da obra de Deus. A conclusão aqui, vimos nessa lição a doutrina da mordomia no contexto bíblico, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Vimos que a doutrina da mordomia é bíblica e como tal deve ser exercida por cada crente fiel a Deus. Dentro desse contexto, mostramos que a prática do dízimo e das ofertas é fundamentada em princípios bíblicos e imutáveis, e como tal deve ser observada e obedecida pelo crente que é fiel a Deus e que sente gratidão por tudo aquilo que Deus fez por ele. Entregar o dízimo e oferta na obra de Deus são privilégios dispensados aos que são membros do corpo de Cristo. Amém? Vocês entenderam aí que nós temos que ser fiel, que o dízimo também é para hoje, na nova aliança, né, que Abraão deu o dízimo antes da lei ainda, e que o dízimo é para a manutenção da obra de Deus e para abençoar e ajudar aqueles que fazem parte do ministério, que cuidam da obra de Deus, e que nós não devemos ter no coração o coração no dinheiro, né? Não devemos ter o coração preso à raiz, que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro, e que devemos, irmãos, reconhecer que o dinheiro, que tudo que nós temos vem de Deus e não é nosso próprio, que nós apenas cuidamos daquilo que é de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Peço a todos aí que se inscrevam no nosso canal, compartilhe, dê o seu like e Deus possa recompensar a cada dia a vida de todos vocês. Até a próxima. Deus abençoe em nome de Jesus.